Qual é o pecado da igreja do Brasil? The Church of Brazil. A igreja do Brasil. You compromise the truth. Você comprometeu a You verdade. become more politician than a preacher. Vocês viraram mais políticos do que You pregadores. compromise the truth. Você comprometeu a What is the verdade. sin of the Church of Brazil? E qual é o pecado da igreja do You Brasil? rejected the Holy Spirit. Vocês rejeitaram o You Espírito quenched Santo. the Holy Spirit. Vocês prenderam o Espírito You grieved the Santo. Holy Spirit. Vocês mandaram o Espírito What is Santo the fora. sin? What is the sin of the Church of Brazil? E qual é o pecado da igreja do Brasil? You have mixtures. Você tem misturas. The mixtures. Misturas. A little bit of God. Um pouquinho de A Deus. little bit of witchcraft. Um pouquinho de A little bit bruxaria. of the Word. Um pouquinho do A little bit mundo. of the flesh. Um pouquinho de There's carne. mixtures in the Church of Brazil. E tem misturas na igreja do There's Brasil. mixtures. Tem misturas. You don't know if you go into a pastor or you go into a witch. Você não sabe se você está indo a um pastor ou a um bruxo. God is saying to you, E Deus te está you dizendo, must preach the gospel purely. você tem que pregar o gospel correto, You need to preach the gospel with purity. com pureza. You need to preach the gospel, the truth. Você precisa pregar o gospel com There's a lot of verdade. preachers. E tem muitos They pregadores. compromise for politics. E eles se comprometeram por política. And there's a lot of preachers E tem muitos that are pregadores watching now. que estão assistindo You've agora. been dry and dead. Você está seco e You are morto. sleeping. Você está dormindo. God is saying to E you, Deus te está dizendo, Wake up. acorda, wake up, acorda. watch and pray. Watch. Watch and pray. Assista e Vela ore. e ora. Veja e ore. Vela e ora. Veja e ore. Jesus is coming back. Jesus está This voltando. end time shaking Esse sacudimento dos is últimos an end tempos time sign that points the coming of Jesus. é um sinal que aponta que Jesus I'm está gonna say it again. voltando. Vou dizer de This novo. end time revival Esse final do tempo, o is revivamento, pointing that Jesus is coming back. está apontando que Jesus We está are living in voltando. the end time. E estamos vivendo nos And the últimos Church of tempos. Brazil, E a igreja do The Brasil, leadership of Brazil. o leadership do I'm Brasil, speaking to you, apostles. estou falando com I'm vocês. speaking to you, prophets. Estou falando com Evangelists, profetas, pastors, evangelistas, pastores, Leaders, I'm speaking to líderes. you. Estou falando com I'm você. speaking to business people. Estou falando com pessoas We de need to negócios. wake up. Precisamos nos despertar. Things are getting worse, As coisas estão ficando piores. and you need to repent. E você precisa se Number arrepender. three. Número 3. If you want to see revival, E você quer ver o we must revivamento? repent. Nós precisamos nos Number arrepender. two. Número 2. you must humble yourself. Você precisa se humilhar. You need to recognize. Você precisa reconhecer. 2 Chronicles 7:14. Segundo Crônicas If my 7:14. people Se meu povo, know my name, que só me chama meu nome, by my name, repent, humble pelo meu himself. nome, se God wants you arrependa. to humble yourself. Deus quer que você se What do you arrependa. mean humbling yourself? O que você quer dizer com You know what se that arrepender? means? That you recognize and acknowledge that only God can help you. Significa que você conhece e reconhece que Deus é o único Deus que You pode te need to ajudar. understand. E você precisa entender. When you humble yourself, Quando você se humilha, you need to say, você precisa dizer: yes, I acknowledge my sin. sim, eu reconheço o meu Yes, pecado. you say, I acknowledge my iniquity. Sim, eu reconheço minha iniquidade. If you reject and you don't acknowledge your sin, Se você rejeita e não reconhece o seu that is pecado, pride. isso é orgulho. And that is one of the sins of the Church of Brazil. E isso é um dos pecados da igreja do Brasil. I have been in Brazil, E eu estive no and I have Brasil. seen very prideful preachers. E eu vi pastores muito orgulhosos. There's no time for being prideful. E não há tempo para ser This orgulhoso. is time to humble ourselves. Isso é tempo de sermos This is humildes. time to say, God, I repent of my sin. É o tempo de dizer: Deus, eu me I arrependo. recognize I need you. Eu reconheço que eu preciso de ti. I surrender all to you. Eu me entrego a ti. I recognize I sin against you. E eu reconheço que eu pequei I contra ti. recognize I compromise the truth. Eu reconheço que eu I comprometi com a verdade. recognize that I compromise the principles of Eu God. reconheço que eu comprometi I os princípios da recognize, God, igreja. that I have pride in my life. E eu reconheço que eu tenho I repent minha now. vida. E eu arrependo So agora. I'm going to talk to you today. E eu quero dizer com você I am hoje. finishing and I'm going to minister. E eu estou terminando e eu quero As we ministrar. worship the Lord, Enquanto adoramos a Deus. those that are watching over there. E esses que estão assistindo. If you're watching me now, any person in Brazil, Se você está assistindo qualquer if pessoa you're no Brasil. saying, yes, I need to repent. E se você diz sim, eu preciso me arrepender. I want revival. Eu quero reavivamento. The other condition for you to receive revival, A outra condição para você receber o First, revivamento é se second arrepender. is hunger.
E a segundo é fome. You need to be hungry for God. Você precisa ter fome por Deus. God is not going to bring revival. Deus não vai trazer o God is not going to avivamento. bring His presence. Ele não vai trazer sua God is not going to presença. bring His power Ele não vai trazer o seu if poder you're not hungry for God. se você não tem fome de Deus. Today, E hoje I'm speaking to you. eu falo com You você. say, Apostle, can you pray for me? E diz, apóstolo, você pode I orar want por you to mim? lift your hands as we worship. Eu quero que você levante a sua mão As we enquanto worship to adoramos. the Lord. Enquanto adoramos a As we Deus. worship to the Lord. Enquanto adoramos a Deus. To see your face one more time. Oh, shiribakabrabas. Ask you, Lord, Shiribikobribas. forgive my Can you sing in Portuguese? Você pode cantar em português. Shirabakobribas, shikarabakos. my Lord and King of Kings. If you're watching right now, Se você está nos vendo agora. if you're watching right now, if you're watching now, Se você está nos vendo agora. you are saying, I want revival in E my você life. quer, eu quero avivamento I na minha want vida. my relationship with God to be revived. Did you hear what I just said, Melissa? You need to give Eu instructions. quero um avivamento de Deus na minha vida. If you're watching right now, Se você está vendo you're agora. saying, I want my relationship with God to be revived. Eu quero meu relacionamento com Deus a ser reavivado. If you're saying today, Se você está dizendo hoje. if you're saying today, Se você está dizendo hoje. I recognize I need to humble. Eu reconheço, eu preciso me I need humilhar. to repent before God. Eu preciso me arrepender I diante de recognize Deus. my sin. Eu reconheço o meu You are pecado. a priest of God. Você é And the de priest Deus. of God stand before God in behalf of the people. E o sacerdote de Deus fica entre a Deus e as pessoas. A priest of God stand before God in behalf of the people. O representante de Deus para diante de Deus representando o povo. The priesthood. O sacerdote. El sacerdote de Dios se presenta delante de Dios. O sacerdote de Deus se apresenta diante de En el Deus. nombre, en el lugar del pueblo. No nome e no lugar das So, si me pessoas. está viendo ahora mismo, Então, se você está me if vendo you're agora, watching today, se você está vendo and hoje, you are saying, Apostle, se você está dizendo apóstolo, I recognize my spiritual condition. eu reconheço minha condição espiritual. I need to repent. Eu preciso me I need arrepender. to be revived. Eu preciso ser I reavivado. need the Holy Spirit. Eu preciso do I need Espírito the Santo. supernatural. Eu preciso do I am sobrenatural. Eu estou com I want fome. you to pray with me. Eu quero que você ore comigo. I want you to repeat this prayer with me. Eu quero que você ore essa Say oração with me, comigo. Father God, E diz, Pai, Deus, Father God, Pai Deus, I recognize my spiritual condition. eu reconheço a minha condição espiritual. I recognize that I compromised the truth. Eu reconheço que eu comprometi a I verdade. recognize my sin. Eu reconheço o meu I pecado. recognize my iniquity. Eu reconheço a minha iniquidade. I recognize the sin of idolatry. Eu reconheço o pecado de idolatria. I recognize the sin of impurity. Eu reconheço o pecado da impureza. I recognize, Lord, Eu reconheço Deus. and I repent. E me I arrependo. want you to repeat it. Eu quero que você Say, repita. God, I repent Diga, Deus, eu me of all arrependo my sins. de todos os meus pecados. I repent of my personal sins Eu me arrependo dos meus pecados My pessoais, iniquities. minhas iniquidades. right now. E agora mesmo, Forgive me, Jesus. me perdoe, Jesus. Cleanse me with your blood. Limpa-me com o seu Wash me sangue. with your blood. Me lave com o seu Thank sangue. you, Lord. Obrigado, Deus. Thank you, Lord. Obrigado, I Deus. receive your forgiveness. Eu recebo a sua Your libertação. blood cleanses me E o seu sangue me of any limpa sin and iniquity. de todo pecado e And iniquidade. right now you pray. E agora você ora. Every person over there watching, Todas as pessoas I assistindo. want you to ask forgiveness for the sins of your family, Eu quero que você pede perdão pelos pecados da sua for the família, sins of your nation. pelos pecados da sua You nação. say, I repent for the sins of Brazil. E diga, eu me arrependo pelos pecados do And Brasil. mention it before God. E mencione diante de Mention Deus. your sins, the sins of your family. Mencione os seus pecados e da sua Before God. família antes de Deus. Say, God, I take the sins of my family, E diga, Deus, eu tiro os pecados da minha the família, sins of my country. os pecados do meu país. Forgive them, Lord. Perdoe eles, Forgive Pai. the sins of the government, Perdoe os pecados do the governo, sins of corruption in government.
os pecados da corrupção no governo. I ask you, God, to forgive them. E eu te peço, Deus, que perdoe a I want you eles. to open your mouth Eu quero que você abra a sua and boca you start praying e você comece a for orar the sins of your nation. pelos pecados da sua For the nação. sins, you already pray for your own sins. Você já orou pelos seus pecados. Now you pray as a priest of God. E agora, como um sacerdote de Now you Deus, pray for the sins of your people. ore pelos pecados do seu Do it povo. right now. E comece agora. Do it right now. Agora. In Jesus' name, as No we nome de worship, Jesus, enquanto I want adoramos, you to take 3 minutes eu quero que você tome 3 to pray minutos where you are. para orar I aonde você see a lot of estiver. people being touched now. E eu vejo muitas pessoas sendo I tocadas see a agora. lot of people repenting. Eu vejo muitas pessoas se arrependendo. Bringing the Holy Spirit is bringing conviction. O Espírito Santo está trazendo a convicção. Is bringing conviction of sin. Está trazendo a convicção dos Is bringing pecados. conviction of iniquity. A convicção dos iniquidade. Over there, leaders that are watching. Líderes que estão assistindo. As you do it right now, Enquanto você ora agora, God is touching the people. Deus está tocando as pessoas. Do it right now. Agora, onde você I want you estiver, to raise up your prayer eu quero que você levante a for sua the oração. sins of the people. Come on, do it E right now. oração pelos it pecados right das now, do pessoas it right now, agora. do it Faça right now. agora, Don't faça be agora. afraid. Não tenha medo. Oh,